Boa noite, queridos da comunidade Semana Fono Bebê. Estamos mais um dia ao vivo na nossa Semana Fono Bebê. Hoje, com a presença ilustre da doutora Roberta Martinelli, a pesquisadora e idealizadora do teste da linguinha, que é lei federal, e que é uma grande propagadora de boas atitudes em fonoaudiologia, né? Mais do que nunca, eu reforço aqui a minha missão, né, na Semana Fono Bebê, como fonoaudióloga há 19 anos. Olá! Todo mundo que está entrando. Então, como fonoaudióloga há 19 anos, eu reforço o meu compromisso com vocês, né, de tentar levar a nossa profissão para patamares cada vez maiores, né, de reconhecimento, de valorização, porque nós temos um grande trabalho, né, a gente pode executar um grande trabalho desde que a gente haja com responsabilidade, com ética, com ciência, né, e há 19 anos atrás, quando eu comecei, que eu costumo falar que quando tudo era mato, eu sei que tem gente com muito mais tempo de atuação do que eu, mas há 19 anos atrás, eu enfrentei, né, durante toda essa trajetória de 19 anos, muitos desafios na fonoaudiologia, né? Trabalhei em vários hospitais, eu sempre trabalhei com bebês, mas desde que eu comecei o meu trabalho, eu enfrentei várias dificuldades, né? Tanto dificuldades para reconhecimento e valorização da minha profissão, como dificuldades mesmo de fazer com que as pessoas entendessem como é o meu trabalho, né? E requisitassem o meu trabalho. Muitas vezes eu estava dentro do hospital, me lembro de estar dentro de uma UTI neonatal, vendo bebezinhos ali que poderiam potencialmente começar a treinar, mamar no peito da mãe, e mesmo as técnicas de enfermagem, os médicos, todos relutantes em chamar o meu trabalho, né? Eu lá dentro do hospital disponível, e muitas vezes eles sem saber o que eu poderia fazer para ajudar aquele bebezinho, né? Então, a partir dali, eu comecei a ter o desejo de mostrar mesmo como a fonoaudiologia funciona, como a gente pode ir lá, né? Há tanto tempo atrás, logo no início, eu tinha, assim, muita insegurança, muito medo de falar sobre o meu trabalho, muito medo de não ser aceita na minha profissão, de não conseguir fazer um bom trabalho. E então, desde então, eu assumi essa missão aí, né, de levar a fonoaudiologia, de mostrar o que a fonoaudiologia era capaz de fazer para ajudar esses bebês, né? Então, hoje, nada melhor do que falar, né? Se eu tô falando de bebês, eu não consigo falar de atendimento de bebês sem falar do teste da linguinha, e eu não consigo falar de teste da linguinha sem falar da doutora Roberta Martinelli, né? Então, por isso, nada melhor do que trazê-la para essa live, e para mim é uma honra. Vou chamar a doutora Roberta, convidar a doutora Roberta para entrar. Ah, Daiane, cheguei, estou amando suas lives. Oh, muito obrigada. Andresa falando obrigada. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo. Tô vendo todas vocês aqui entrando. Lívia, Andresa, Afono, Ana Carolina, Elaine Santos, Laura Bastos, Rafaela, Munhoz, Thelma, Késsica Maia, Carla. Ah, muita gente legal. Fono, Carol, olá. Então vamos convidar aqui a doutora Roberta Martinelli para iniciar esse papo, que é o que vocês querem, né? Ouvir a doutora Roberta Martinelli falando, eu também estou ansiosa para conversar com ela. Deixa eu chamá-la aqui. Deixa eu ver se eu já chamei, já convidei a doutora, vamos esperar ela aceitar. Ixi, agora tortou. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutora Roberta. Gostaria de te agradecer imensamente
pela sua presença aqui hoje na Semana Fono Bebê. Me sinto muitíssimo honrada. Você que tem milhares de compromissos, milhares de alunas aí, né? Brasil e mundo afora. Eu sou uma aluna de vários cursos, né? Seus. E estou aqui muito satisfeita, muito lisonjeada de você ter aceitado esse convite para estar aqui falando com a gente hoje. Né? Não sei se você ouviu falando aqui, mas 19 anos de atuação, muitos desafios, e eu precisava muito, né, de ter a sua presença aqui hoje para falar na nossa Semana Fono Bebê. Falar de atendimento de bebê tem que falar de doutora Roberta Martinelli. E é um prazer, eu dificilmente nego um convite para falar, e em especial para fonos que trabalham com o teste da linguinha. Eu acho que a gente tem que fazer mesmo esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, né? E conscientizar a população e os profissionais da maneira correta, do diagnóstico correto, da atuação correta, com esses bebezinhos e suas mães. Eu acho que isso é muito importante. Isso mesmo. E por falar em mães, né, assim, eu venho sempre falando disso, né, no atendimento fonoaudiológico, né, no atendimento de bebês, de amamentação, como é importante que a gente dê ouvidos para essa mãe, né, antes de tudo, né? E essa mãe que chega no nosso consultório, não sei, a gente tem várias realidades de trabalho, né, assim, como fonoaudiólogos, mas eu já trabalhei em hospital também, e agora no consultório, o que eu vejo é que as mães chegam sempre muito ansiosas, muito amedrontadas, né? E muitas vezes com muito medo, né? Do que a gente vai falar, do que a gente vai avaliar. E aí eu queria saber como que você faz, doutora Roberta, como que é a sua rotina, como que você orienta essas mães, como que é um pouquinho do seu trabalho, conta aí pra gente. Bom, Karen, eu trabalho num hospital, né? E eu pego as mamães logo que elas acabam de ter filho, né? Antes da alta hospitalar, num primeiro momento, e no segundo momento eu tenho um ambulatório dentro do hospital, que eu também atendo as mães com dificuldades ou com dúvidas. Nesse ambulatório, hoje a demanda tem sido de pais, né? Eu digo pais porque pai e mãe, que vêm de outros locais, de outras regiões, de outras cidades, né? E muitas vezes com muitas dúvidas, com muitas angústias, muitas vezes passaram por muitos profissionais, 4, 5, 6, 8 profissionais. Já tive família que passou por 8 profissionais, e assim, com opiniões diferentes, com condutas diferentes, o que faz com que essa família fique insegura para tomar uma decisão. Então, e muitas vezes eles chegam e falam assim: a doutora é minha última esperança. Então, cai uma responsabilidade muito grande nas costas, né, de ser a última esperança. Então, eu tenho visto muito sofrimento de muitas pessoas, de muitas famílias, exatamente pelo despreparo, muitas vezes, dos profissionais que orientam. Não digo fonoaudiólogo, digo profissionais de um modo geral. Orientações equivocadas e impondo verdades que nós não temos ainda, né, evidências que nós não temos ainda, e que acabam gerando uma angústia muito grande nessa família. Por outro lado, eu tenho também a demanda das mães que vêm porque querem compreender o processo de amamentação, que querem aprender como tem que ser feito, e a gente sabe que isso é individual, que não existe receita, que cada dia é uma dia de diferente, e o sucesso que a gente tem é muito grande, graças a Deus.
E eu tenho hoje no hospital uma equipe que me ampara, né? Hoje eu tenho uma equipe multi, que é muito mais fácil trabalhar, né? Porque todos têm a mesma visão e têm normalmente as mesmas condutas. Então, eu digo que eu vivo hoje no melhor dos mundos, né? Que é com uma equipe, cada um fazendo a sua parte. É um sonho, né, trabalhar assim com uma equipe que compreenda o nosso trabalho, que valorize o nosso trabalho, né, e nos dê esse suporte para que a gente faça o nosso trabalho com segurança, com eficiência, né, entendendo que é um trabalho também, doutora, que muitas vezes a gente não consegue resolver, a gente não tem todas as respostas logo de cara, né, muitas vezes a gente não tem todas as respostas nunca, né, É então verdade. né? É o que você falou, a família chega e fala, você é minha última esperança, já passei por tudo e me falaram tem que ir em você. E aí a gente fica com aquilo, gente, que responsabilidade, né? E a gente muitas vezes não vai ter todas essas respostas. Mas por isso, a padronização, né, da nossa avaliação, a gente buscar sempre melhorar a nossa avaliação é algo tão importante, né? E daí a importância do teste da linguinha, né? Ele nos ajuda, né, a mostrar para a família, né, muitas vezes, os parâmetros, né? Assim, olha, dentro do que é esperado, né? Olha o que o seu bebê apresenta, né? E isso vai trazendo um pouco mais de segurança para a família, não é assim? Sim. E é importante, Karen, eu sempre digo para a família que a anquiloglucia, a língua presa, ela é uma das possíveis dificuldades de amamentação, mas ela não é a única. Então, muitas vezes a família chega já esperando o diagnóstico de alteração, porque resolveria todos os problemas teoricamente. E às vezes chega e não é. E aí Exato, você tem que lhe dizer, olha, isso aí que o bebê está apresentando, não é língua presa, é outra coisa. E aí muitas vezes as mães choram porque elas dizem, nossa, mas se fosse língua presa seria mais fácil, quando na verdade não seria. Mas eles acreditam que sim, né? exato, Então, e esse diagnóstico diferencial, ele é muito importante. Nós temos que definir que se realmente aquela dificuldade de amamentação que o bebê tá apresentando, as queixas da mãe, estão realmente relacionadas só com a língua presa. Porque nós temos muitas características que os bebês com língua presa apresentam, que pode estar presente em outras patologias também. Por isso a importância da gente fazer o diagnóstico diferencial. E aí sim o teste da linguinha ele vem para dizer, olha, não é frênulo, ou é uma língua presa, ou é uma língua que nós temos dúvida, um frênulo que nós temos dúvida e precisamos de mais informações. Então, ele nos dá segurança e, eu digo, calma, né, para não ser tão imediatista, calma para fazer o diagnóstico correto. Ele nos permite isso, né? O teste da linguinha, ele permite isso. exatamente. Exatamente. E é isso, né? Como você falou, diante de tantas dificuldades de amamentação, é muito difícil a gente ter certeza, às vezes, num primeiro momento, que todas aquelas dificuldades estão vindo de um freno, né? Sim. E às vezes, muitas vezes, vai ser o primeiro passo, ir lá, fazer o teste da linguinha, né? Como você disse, ficar na dúvida, talvez, mas às vezes encaminhar para outros profissionais, discutir o caso, né? A gente trouxe aqui na Semana Falando Bebê também um pediatra, né? Ele mostrou a visão dele, né? Porque muitas vezes a nossa porta de entrada vai ser pelo pediatra, né? Pelo médico. O médico vai ser o primeiro contato, né? Com o bebê. Uhum. Então, ter uma boa relação, né, com a equipe, né, igual na minha cidade aqui são vários, né, pediatras, enfim, consultoras de amamentação, e a gente tem que ir tendo essa troca, né, fisioterapeutas, para a gente conseguir chegar, muitas vezes, num diagnóstico realmente preciso, porque se a gente acha que toda dificuldade de amamentação
é por conta do frênulo, né? Muitas vezes se esse bebê passa pela cirurgia e não resolve o problema, né? Como que a gente fica, né, diante disso, né? E como que esses pais ficam, a frustração que eles têm, né? Sim. Porque também acontece de chegar no nosso consultório pais que já estavam frustrados, assim, que passaram pela avaliação de alguém, que fizeram a frenotomia muitas vezes e não resolveu o problema, né? Então, a gente precisa também entender muito de amamentação e saber fazer o correto manejo, não é isso, doutora Roberta? Isso, tem que entender de amamentação, e eu digo que vai mais além. Tem que entender de biomecânica de sucção. Exato. E a grande maioria acha que o bebê tem que fazer determinados movimentos e que esses movimentos estão ok e que vai mamar bem. E quando na verdade não. Né? A gente tem que pensar na língua, a gente tem que pensar nos lábios, a gente tem que pensar na mandíbula, no palato, seja palato duro ou palato mole. A gente tem que pensar em todas as estruturas da cavidade oral do bebê e correlacionar isso com a movimentação, seja de língua, seja de mandíbula. Né? Então, eu acho que tem que ter um aprofundamento quando a gente vai pensar em sucção. Eu não estou Sim, falando de amamentação, estou falando que é uma das possibilidades é a questão da sucção do bebê, né? Então a gente tem que saber de biomecânica de sucção dentro da amamentação. Eu exatamente. penso que é isso. Exatamente. E como que você procede, doutora Roberta, quando você observa que um bebê está com dificuldade para adquirir um padrão de sucção no peito da mãe e, e aí, né, na verdade, a mãe está lá com dificuldade, o bebê está com dificuldade no ganho de peso e aí está com dificuldade no padrão de sucção. Como que você faz? Depende do bebê e depende do que ele está apresentando. Uhum, Cada bebê tem um padrão que pode ser diferente porque a anatomia dele é diferente. A anatomia dos bebês os bebês não são todos iguais. uhum, Né? Então, essas dificuldades, Karen, pode ver por N características, por isso que a gente avalia o bebê com as características anatômicas e funcionais. Né? Então, e paralelo a isso, você tem que checar, porque é assim, eu digo que a chave é a fechadura, né? Então, o bebê tem que encaixar na mãe certinho. Então, não posso deixar de considerar as características da mãe também, né? Porque muitas vezes a dificuldade que o bebê está apresentando não está nele, está na mãe. tá na mãe. Uhum. Né? E muitas vezes isso não é visto, isso é negligenciado, e se coloca muito a culpa no bebê, na boquinha do bebê, na sucção do bebê, e às vezes se esquece de olhar a mãe. E às vezes o problema está na mãe e não no bebê. Isso. E aí a complexidade, né, do que a gente avalia. Trabalhar com bebês não é nada fácil. Porque se antes tudo a culpa era da mãe, né? Ai, eu não sou boa de... Ai, eu não consigo ter leite. Né? Hoje em dia, né, muito se fala sobre a culpa do bebê e esquece de olhar a mãe também, né? Então a gente tem exatamente isso, tem que saber examinar a mãe, o bebê, o contexto, o comportamento do bebê, né? Então a gente tem que entender bastante sobre o desenvolvimento do bebê, né? De entender quais as condições ali, né? Porque muitas vezes a gente lida com mães também que estão dentro de um contexto tão difícil, sem apoio para a amamentação, né? E que aí as dificuldades ela não consegue assimilar as nossas orientações, não é mesmo, doutora Roberta? E aí, Sim. muitas vezes essas dificuldades estão vindo disso, de falta de uma orientação adequada, de um manejo adequado, né? Do apoio familiar, né? Muitas vezes. E da própria ansiedade e estresse da família, de um modo geral, não é só da mãe, né? Da família, de um modo geral. Então, eu acho que a gente tem que saber acolher, saber ouvir, ter paciência. Eu digo que uma consulta que você faz para uma mãe nas questões da amamentação
você não vai fazer essa consulta em 15 minutos, em 20 minutos. Você vai Exato. precisar de muito mais tempo, né? Eu Muito, normalmente fico de 1h30 a 2 horas com a família. exato. Para orientar, explicar, ir mostrando. A gente faz diagnóstico juntos, eu vou mostrando. A mãe ou o pai chegam à conclusão de algumas coisas, e aí eles cada vez mais vão tendo a visão geral do que está acontecendo com o filho, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente. Doutora, a doutora Lude Tavares está perguntando aqui, quem é que decide se a intervenção cirúrgica é necessária, a anatomia ou a função? Na verdade, tem que ter os dois, Lude. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje muitos olham a anatomia e indicam para procedimento cirúrgico, mas sem a anatomia está totalmente esclarecida na evidência científica. Isso é uma coisa. Quando eu tenho uma anatomia ruim, eu tenho que correlacionar esta anatomia com a função. Então, não é função de sucção durante a amamentação. Eu tenho que ver todas as funções da língua, né? Então, eu tenho que ver essa língua tem condição de estar acoplada no palato, em repouso. Esse frênulo permite que seja, porque a posição de repouso da língua também é uma função dela. Por quê? Porque este padrão ajuda na expansão da maxila. Porém, eu tenho que, além disso, ter certeza de que é o frênulo que está impedindo tudo isso. Para isso, eu tenho que avaliar precisamente o frênulo. Então, assim, não dá para dizer, não considera anatomia, considera só a função ou vai para a função. São os dois. E a gente precisa aprender a fazer correlação com as duas coisas. O que não dá é para ficar só na anatomia. Ou olhar um freno, por exemplo, muitos dizem, nossa, ele tem um frênulo posterior ou submucoso. Vai para a cirurgia. Uhum. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente tem estudos mostrando que o submucoso ou o posterior não necessariamente é alterado. Aliás, a grande maioria não é alterado. Só que se você vai só pela anatomia, você vai mandar para cirurgia desnecessária. Vai ser aquilo. Por via das dúvidas, está com dificuldade, vamos operar. Não pode ser assim, né, doutora? E aí, Karen, o que a gente tem visto o cirurgião que trabalha comigo, ele coloca assim, esse termo, anquiloglossia iatrogênica. Isso quer dizer língua presa causada por alguém, e não porque nasceu, né? Porque muitas vezes faz a cirurgia e fica pior do que estava, e não melhor. Né? Então, ele chama isso de anquiloglossia iatrogênica, quer dizer, Ótimo. foi criada uma língua presa por X, Ninguém. X razões, né? Ou porque não manejava a técnica, ou a técnica não foi adequada, ou não liberou tudo que tinha que liberar, ou liberou demais, enfim. Ou causou lesão em nervo lingual, ou causou lesão em outras estruturas, carúnculas, enfim. Tem N possibilidades que podem ocorrer. Exatamente. Então, já que a gente está falando, né, desse termo anquiloglossia, né, a gente vê muita gente falando, né, linguinha presa, e aí fala, tem o frênulo curto, né, tem o frênulo colabado no assoalho, né? Então, quer dizer, um frênulo longo não pode ser alterado? Então, gostaria que você explicasse um pouquinho o que seria realmente a anquiloglossia. Na realidade, a definição atual de anquiloglossia não fala nem de frênulo curto. Exato. Fala que a gente tem que observar se essa estrutura que está embaixo da língua, que é uma prega que se forma, né, de membrana mucosa,
que pode vir com fáscia, que pode vir com fibras do gênio glosso, enfim, existe uma variação anatômica muito grande. Nós temos que ver se essa estrutura limita ou não o movimento da língua. Eu posso ter um frênulo longo, que vá até o ápice da língua e impeça a movimentação da parte anterior da língua. A parte anterior da língua é a parte mais móvel da língua. A partir desta movimentação é que eu posso ter os outros movimentos da língua. Mas eu preciso ter da parte móvel da língua, que é a parte anterior. Isso. Então, não é só o frênulo curto. Eu posso ter outras características. Exato. E sobre o posicionamento da língua, né? Você estava explicando que a língua precisa ficar no repouso, no céu da boca, no palato, né? Como que é essa posição no palato? É a pontinha da língua que fica no palato? É o Não, dorso? é a lâmina da língua. É o terço anterior da língua. A pontinha da língua sempre tá soltinha, né? É a posição como se fosse isso aqui. Aham. Só que de uma maneira diferente. Eu estou fazendo exacerbado. Mas a língua fica acoplada com compressão, não é sem pressão. É compressão, Isso. né? E não é a ponta da língua, é a lâmina que a gente fala, né? É o terço anterior da língua. Ótimo, isso mesmo. E aí, quando a gente tem um bebezinho que não tem a linguinha acoplada no céu da boca, necessariamente ele tem a linguinha presa, se a linguinha dele fica baixa, se a boquinha fica aberta? Não, não, língua presa é uma das É uma das... possibilidades, né? Eu posso ter um bebê com refluxo, laringofaríngeo, por exemplo, né? Não só gastroesofágico, mas laringofaríngeo, que ele vai precisar abrir o espaço aéreo posterior, ele vai abaixar a língua e projetar essa língua. Exatamente. E se não trata o refluxo, não vai posicionar a língua. Eu posso ter uma obstrução nasal. Eu posso Isso, ter uma Otonia. não, atresia parcial de coanas. Eu Sim, posso ter. Então, eu posso ter outras características que me levem a ficar com essa língua baixa na cavidade oral. Mas ela por si só não significa absolutamente nada em termos de diagnóstico para cirurgia. exatamente. A Ela é gente tem uma das. É, muitas indicações que vão para o consultório, porque o bebezinho só fica com a boquinha aberta, só fica com a linguinha baixa. Então, eu acho que ele tem a língua presa. Então, já chegam lá no consultório muitas vezes falando: eu acho que meu filho tem a língua presa, porque ele só fica com a linguinha baixa, ele não fica com a língua no céu da boca de jeito nenhum, né? E aí, muitas vezes, querem uma solução rápida para essa boquinha que só fica aberta. Doutora Roberta, só para sossegar o coração dos fonoaudiólogos aí. Muitas vezes a gente não consegue solucionar esse problema, né? Assim de do cara. quê? Da posição de língua? Da boquinha aberta o tempo todo. Muitas vezes não é nenhuma questão que a gente vai conseguir trabalhar no consultório. Sim, porque o que a gente tem que entender, Karen, é que até o sexto mês de vida eu não tenho dissociação de movimento de lábio, língua e mandíbula. Isso quer dizer, se um não funciona bem, os outros não vão funcionar bem também, né? Então, às vezes, não é o fonoaudiólogo que vai posicionar, por exemplo, se eu tiver um problema de refluxo. Por quê? Que o Exatamente. tratamento do refluxo precisa ser muitas vezes medicamentoso, não é terapêutico, não é da fono, Exatamente. né? Se eu Exa tiver alguma coisa, por exemplo, se tiver, existem muitos casos de rinite neonatal, por exemplo, o bebê vai ficar com a língua baixa, vai ficar com a boquinha aberta e vai ter muito sufoco. E aí? Não é língua presa. Exatamente. Porque muitas vezes eles querem, os pais às vezes ficam até frustrados que a gente fala, olha, vamos ter que encaminhar, vamos ter que mandar para outro profissional. E eles acham que muitas vezes é a gente que vai conseguir fechar essa boquinha e muitas vezes não é.
né? Claro que tem casos que a gente vai trabalhar, né? A gente consegue trabalhar a questão da respiração oral, da hipotonia, mas muitas vezes não vai competir a gente solucionar esse problema, né? Ou não sozinho, né, doutora Roberta? A gente, nas questões respiratórias, a gente nunca vai trabalhar sozinho. Não É. tem como. A gente vai precisar de outros profissionais. Uhum, exatamente. Doutora, a língua presa é uma condição genética, hereditária? Como é que é isso? Explica pra gente. Olha, ela tem um componente que é hereditário, né? Um componente que é genético, que é hereditário, com dominância. É dominante, é um gene dominante. Porém, esse gene dominante, isso quer dizer, quem tem vai passar, tá? Porém, esse gene é de penetrância incompleta, que é o que dificulta toda essa relação com a anquiloglossia. O que é penetrância incompleta? Ela acontece quando esse gene que é passado não é expresso pelo indivíduo. Então, o indivíduo não expressa a característica, mas ele tem o gene. E ele Uhum, vai passar para a geração seguinte, que pode expressar ou não essa característica. E mais, Karen, quando expressa essa característica, ela tem um grau de variação muito grande. Então, pode ser expressar mais ou menos, por isso que a gente não tem igual, não tem frênulo igual. Por uhum. quê? Porque o grau de expressividade vai variar muito também. Respondi? Respondeu, respondeu, claro. A Thaís Patelli, fono, ela diz que médicos que não querem indicar a cirurgia porque a anatomia nem é tão alterada assim e tem prejuízo importante na função. Como é que acontece, que você lida com isso, doutor Roberto? Eu acho que na sua prática nem tem tanto isso, né? Uhum. Eu não tenho esse problema mais. Mas eu digo que o diagnóstico funcional, ele deve ser feito pelo fonoaudiólogo, porque no Brasil, o fonoaudiólogo é responsável pelo estudo, pela pesquisa, pelo tratamento das funções orofaciais. Quais são as funções orofaciais? Sucção, deglutição, mastigação, respiração e fala. Isso são domínio do fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo é que tem o conhecimento para correlacionar as questões anatômicas com as questões funcionais. Isso eu falo em todas as funções. Exatamente. E aí, doutora Roberta, em qualquer idade que esse bebê seja avaliado, é importante avaliar a avaliação da função, certo? A gente vê muitos bebês que são encaminhados para o procedimento sem a avaliação do fonoaudiólogo, né? E é claro, o teste pode ser realizado por profissionais da saúde. Mas seria importante passar por uma avaliação de função, se possível, com o fonoaudiólogo? Olha, cara, eu sou suspeita para falar, porque eu sou fonoaudióloga, né? Mas, por exemplo, aqui no meu hospital não se faz cirurgia sem avaliação da fono, né? Então, eu acho que isso é imprescindível. A fono, ela deve ter, não, ela não faz terapia pré-cirurgia, isso é importante, não existe. A fono trabalha em cima da forma, se a forma não tá boa, a fono não tem o que fazer. Não vai assim, vamos dar 5 sessões terapêuticas para melhorar a cirurgia. Isso não existe. É, Não vê existe. muita gente fazendo, né? A gente. Sim, isso não existe. Então, a fono trabalha em cima da forma. Se a forma não tá boa, não tem o que a fono fazer. A Exato. não ser enrolação. Enrolação tem, né? É, E enganação dos pais também. Então, não tem o que fono fazer. Isso é fato, não tem. é, Agora, a fono tem que fazer uma avaliação antes para saber o que esse bebê faz. Isso é importante, exato, exato. né? Então, o que a fono faz antes é uma avaliação. Para quê? Para ficar muito mais fácil depois se ele necessitar de intervenção.
Por quê? Porque eu tenho bebê que faz o procedimento e não necessita de intervenção, porque Uhum, ele consegue o padrão. uhum. E eu tenho bebês que fazem o procedimento e não conseguem de imediato a função. E aí o profissional tem que atuar. O que é o ideal para mim? Que o profissional, o fonoaudiólogo, ele atue imediatamente após, ele esteja junto no ato cirúrgico. Aqui no meu hospital funciona assim. O fonoaudiólogo está junto no ato cirúrgico. Pós-cirúrgico é do fonoaudiólogo no sentido de que colocar este bebê para mamar adequadamente. Isso é importante, Exato. né? E ele tiver a visão do que esse bebê apresentava antes, é muito mais fácil ele saber atuar depois. Então, eu acho que isso seria o ideal, né? Não é a realidade, mas é o ideal. Mas se nós fizermos parcerias, eu acho que vale a pena. Você fazer parceria com pessoas que pensam da mesma forma e acreditam no trabalho. Eu acho que é isso. A partir do momento que você vai construindo a sua rede, é mais tranquilo de você trabalhar. Mas eu digo que tem que construir a rede com pessoas éticas, né? Exato. Porque isso também é um problema sério. Hoje a gente tem em todas as áreas as questões éticas. Então, tem que construir uma rede com pessoas éticas, né? Exato. E assim, saber que nem todos os bebês vão precisar de todos os profissionais que atuam com anquiloglossia. Exato. Então, aliás, a grande maioria não vai. Não é aquilo, né? Ai, tem que passar por toda a minha equipe. Fazer Não. venda casada, nada disso, E, né? É entender. Karen, eu tenho equipe. Aham, Eu posso falar que eu tenho equipe. Hoje eu tenho uma equipe no hospital. E eu posso dizer com segurança que a maioria dos bebês não precisa da equipe toda. exato, exato. Eu também consigo trabalhar aqui com muitas pessoas, né, em parceria com odonto, com físio, e nem sempre esses bebês precisam, E às realmente. vezes nem dá fono. E às vezes nem dá fome, nem Porque dá às fome. vezes o que você faz? Coloca esse bebê para mamar e ele sai mamando, você não faz nada. Exato, Tem exato. bebê que você não precisa fazer nada. Então, não dá para dizer, via de regra, que você tem que seguir determinados modelos, porque isso não é real. Não é. A gente tem que ver a necessidade da dia a dia. E muitas vezes, eu vou dizer para você, eu tenho que trabalhar a mãe e não o bebê. Exatamente. Eu tenho que trabalhar essa mãe no seguinte sentido: eu tenho que acalmar essa mãe. Eu tenho uma consultora que hoje prepara tudo para mim, a mama da mãe, tudo. Eu não faço mais isso, porque hoje eu tenho uma consultora que faz isso. Então, assim, mas a gente trabalha ali no pós para que esse bebê e essa mãe tenham segurança e conforto, para que consiga manter a amamentação. Porque o nosso objetivo, na verdade, é que essa família consiga manter a amamentação. Esse É, deve ser o objetivo maior. é isso. Muitas vezes esse bebê vai voltar, a gente vai ajudar no manejo ali, né, para essa mãe se sentir segura para amamentar. E pronto, se ela precisar da gente depois, né, claro, a gente vai estar à disposição, né, claro, mas muitas vezes não vai precisar de tudo isso, né? Sim. Mas muita gente pergunta, você não faz pacote de sessão? Pacote de sessão, né? É outra coisa que não existe fazer nesse mundo. Não, porque a gente Eu vou te não sabe, a gente não sabe como vai ser a evolução desse bebê. A gente dizer. não sabe, né? Tem bebê que responde super rápido, tem bebê que demora um pouquinho mais. Mas assim, não dá para você dizer, precisa de 10 sessões, precisa de 5 É, sessões. Isso não existe nem na nossa terapia normal, né? Que não é com bebê, com crianças maiores, não existe isso, que dirá com bebês e com as mães. exatamente. É. E aí, falando, né, disso, dessa parte da cirurgia, né? Muitas mães ficam com medo, né? Tipo assim, ai,
vou fazer a cirurgia, será que meu bebê vai ter algum problema para mamar depois? Vai sentir dor para amamentar? Como é que é isso, doutora Roberta? Como você orienta essas mães? Olha, a gente orienta a mãe sempre antes da cirurgia. A mãe é muito bem orientada. Uhum. No seguinte sentido, que a gente diz assim, olha, nós não sabemos qual vai ser a reação do bebê. Isso é verdade, a gente não sabe. Tem bebê que não tem reação, que parece que não aconteceu nada pós-cirúrgico. E tem bebê que entra num padrão de estresse imenso e você tem que acalmar esse bebê. É. E eu digo assim, não sabemos como vai ser a reação, mas a gente consegue trabalhar se você nos ajudar e tiver calma para isso. Uhum. Então, eu normalmente mostro vídeos de bebês que ficam no estresse, ficam muito irritados, muito agitados, e mostro os bebês calmos. Falo, vamos ver como é que é seu filho, né? É. E a mãe imediatamente tem o suporte para ela entender que esse bebê não está sentindo dor. Por quê? Porque a gente tem o trabalho imediatamente após. A mãe só tem alta do ato cirúrgico a hora que o bebê mama no meu Uhum. serviço. Enquanto não mama e ela não vê esse bebê mamando, ele não tem alta do procedimento. Exato. Porque a Isso. hora que ela vê que mama, isso dá segurança para ela. Mas aqui, o cirurgião, ele receita analgésico e ele orienta. Mãe, se for necessário, você pode dar. Se for necessário. Se você julgar que é choro de dor, achar que ele está muito irritado, se ele ficar chatinho, não quiser muito peito, pode dar o analgésico. Uhum. Então, o cirurgião daqui, ele receita o analgésico. Isso mesmo. E aí a gente vê exatamente isso, doutora Roberta, né? Que alguns bebês é como se nada tivesse acontecido. Tem bebê que não chora nem no procedimento, né? Costumo trabalhar muito em parceria com a doutora Luísa Tancredo, que também vai participar da nossa semana. E ela tem uns que ela fala, cara, ele nem chorou. Eu participo também de alguns procedimentos junto com ela para já fazer o manejo depois. E tem bebê que não chora. E tem bebê que fica muito sentido, que não vai pro peito na hora, que só chora, chora, a mamãe tem que acalmar. E aí é importante também que a mãe esteja calma, né? Que a gente vê que eles entram em sintonia. Quando a mãe tá muito nervosa, às vezes o bebê também tem mais dificuldade de se acalmar. É lindo de ver também assim, nessa conexão da mãe, né? Então, por isso que é muito E, importante a gente e também respeitar o limite da mãe. Tem mãe que não vai conseguir estar nem. junto no procedimento cirúrgico. E a gente deixa isso como opção. Eu digo para a mãe: você acha que você consegue estar junto ou não? Se ela falar não consigo, eu falo ok. Então vai, o pai consegue, a avó consegue, quem da família consegue? É, Então eu deixo isso, porque eu falo para a mãe, se você tiver algum problema, eu não consigo te atender e nem o cirurgião, porque nós vamos estar com o bebê. Então, você tem que estar segura de estar junto. E tem mãe que faz a opção de não estar. Eu digo assim, então você entra no pós, porque daí no pós eu preciso de você. Tudo bem? Termino o procedimento, eu saio, vou conversar com a mãe, digo, olha, daqui a pouquinho a gente vai precisar de você. A consultora sai, prepara a mama. É um trabalho em equipe. E aí a gente consegue. é. Vai acalmando e vai dando certo, né? Aos pouquinhos. A Fabíola Sócrates está perguntando: frênulo alterado com função adequada, quando intervir? Você vê uma alteração anatômica, né? Mas não tem alteração da função. Quando apresenta alguma consequência, seria? Na verdade, eu questiono um pouquinho esse que não tem alteração da função. Uhum. Depende de como você vê a função, Por né? Porque se você vê boquinha de peixe, se você, né, boquinha de peixe que todo mundo fica procurando, né? Que exemplo, não é a coisa ideal. Depende da característica que você considera como tendo uma função normal. E uhum. aí, hoje, a gente tem feito estudos com ultrassonografia. A gente vê que o movimento da língua não é o mesmo quando eu tenho uma alteração de freno. O nosso olhar não vê dentro da boca. É. Então, como que a
gente pode garantir que tem essa função? Porque está ganhando peso? Isso não é garantir que a sucção está boa. Não é garantia, né? A gente vê Não é garantia. orientando a não fazer o procedimento, porque afinal de contas o bebê está ganhando peso. Não se. A maioria dos bebês, dos nossos bebês, ganham peso no hospital. A maioria, né? Porque vai depender de outras coisas, da produção de leite, da quantidade de leite que ele ingere, do tipo de mamilo, quanto ele consegue extrair, e assim vai. Uhum. O quanto ele é amamentado, né? O quanto a mãe está disponível para amamentar. Então, assim, não dá para a gente dizer que. Não dá para a gente considerar uma coisa só como sendo uma função normal. Exato. Não dá para considerar uma característica só, não dá para considerar né? A gente tem que Não. todo, né? É uma avaliação demorada mesmo, né? Porque Demorada, não tem como. não tem como fazer rapidinho, né? Então, e outra coisa também, né, doutora? Quando a posição da língua no repouso também está alterada, isso já é considerado uma alteração de função, certo? Mas não necessariamente causada pela anquiloglossia. É, isso. Por isso que a Aham. gente tem que fazer diagnóstico diferencial, né? Aham. Então tá. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta aqui embaixo. Doutora, já houve casos em que ocorreu a necessidade de fazer o procedimento em várias idades? Faz quando bebê, depois quando criança, em aquisição de fala? Ah, mesma criança fazer 2 vezes? Em várias idades? É isso? Pode acontecer. E por que que isso pode acontecer? Isso não é problema, tá? Então, às vezes, o próprio cirurgião, ele vai até o limite de segurança dele com o bebê. E às vezes ele não consegue liberar totalmente, mas ele libera o suficiente para a amamentação. Por quê? Porque o movimento da língua para a sucção é um dos movimentos mais grosseiros da língua. Os movimentos refinados, eles vão acontecer mais lá para frente, né? Com a evolução da fala. Então, às vezes, a cirurgia foi eficaz naquele momento para conseguir o aleitamento materno, a amamentação exclusiva, mas quando eu preciso de algum movimento mais refinado, por exemplo, para a fala, isso não ocorrer. E isso não é problema. Uhum. Uhum. Pode ser refeito com outra técnica e num outro momento. O que seria o ideal? Que se fizesse e se liberasse. Mas quem define limite cirúrgico é o cirurgião. Às vezes ele vai até a zona de segurança dele. E às vezes a zona de segurança não libera totalmente. Então a gente também tem que entender o lado do cirurgião. Sim, com certeza. E até a questão sobre o melhor momento cirúrgico, doutora Roberta, porque a gente detecta a alteração, né? E aí a gente encaminha, né, para os profissionais, a gente encaminha o relatório, encaminha para o odonto, pediatra, né, para o cirurgião, enfim, para quem for fazer o procedimento. Mas a decisão pelo momento de realizar a cirurgia não cabe a nós também, né, fonoaudiólogos, né? A gente sabe que tendo alteração mesmo, tendo a necessidade de fazer quanto mais cedo possível, melhor, certo? Mas não necessariamente, às vezes, naquele momento, né? Exatamente. E a decisão cirúrgica é da família. A família. Não é nem do cirurgião e nem do profissional que encaminhou. A família que tem que decidir. Exato. No final dos meus relatórios eu sempre coloco isso. Ressalto que a decisão pelo procedimento compete à família, né? E eu acho importante a gente colocar isso no relatório, né? Para não parecer que a gente está induzindo a família a fazer a cirurgia naquele momento, né? Para que Sim. tenham decisão, a liberdade de decidir pelo melhor momento, né? Isso é perfeito. Isso é o ideal e a gente tem que entender. E uma outra coisa é a gente não fazer terrorismo com a família, né? Ai, se não fizer, não vai comer, não vai andar, não vai engatinhar, não vai falar, não vai respirar direito. A gente não tem bola
bolinha de cristal para dizer tudo isso. A É, gente pode dizer, olha, tem estudos que mostram o impacto. A gente não sabe como vai ser no seu filho. exatamente. A É gente isso. pode explicar tudo que pode alterar, né? Alterar. Mas não pode dizer que vai, porque a gente não sabe se vai ou não. Exatamente, exatamente. Então até isso a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente fala, para não parecer uma ameaça, né? Ah, tá me Sim. induzindo, nem queria fazer a cirurgia, mas eu fiz só porque a fonoaudióloga falou que eu tinha que fazer, senão meu filho não ia comer. Na live de ontem ou de anteontem, alguém perguntou, é até bom trazer isso aqui que a gente está falando disso, se a língua, né, a anquiloglossia traria atraso de fala. E tá aí alguma das falácias que a gente vê, né, doutora? Do atraso de Sim. fala, atraso motor, né? Como que você vê isso acontecendo, doutora Roberta? Tem chegado. Olha, Karen, se causasse atraso motor, nós não teríamos adulto andando, certo? Quanta gente com a língua presa, adulto, andando, vivendo, né? Sim. Atraso de fala, não causa. Até por conta que o início da fala são os sons bilabiais, feitos com os lábios, né? Uhum, Bebê, mamã, papá, né? exatamente. Então, não impede o aparecimento da fala. A anquiloglossia não impede o aparecimento de fala. A anquiloglossia interfere na produção correta dos sons, que exigem movimentação da parte anterior da língua. É isso. Exatamente. A consultora Duda Pes, qual protocolo você utiliza para avaliar bebês desde a RN? Uai, teste da linguinha. Eu utilizo. Teve uma que me perguntou, eu vi uma pergunta aqui para cima, qual avaliação utilizar com criança a partir de 2 anos? Na verdade, de 2 anos, de 2 e pouquinho em diante, a gente não tem um protocolo. A gente utiliza as questões anatômicas e aplica um protocolo específico de motricidade orofacial, que avalia as funções de deglutição, de respiração, de mastigação e de fala. E associa isso com as questões do freno, porque não tem nenhuma função totalmente estabelecida nessa idade. Exato. Ah, ouvir e expressar, disse. Sempre falo aqui, os pediatras são uma olhada, mas avaliar a função, correlacionando com a anatomia, só o fonoaudiólogo. É o que a gente estava falando, né? Muitos não estão preparados, né, para fazer um teste completo. Deixa eu ver, que aula esclarecedora, obrigada, quem está elogiando. Tem uma prova que a anatomia não era muito comprometida, mas com perda de função grande. Após a operação e reabilitação, ele desenvolveu a fala. Ele tinha dificuldades para a produção dos sons da fala, né, Luceli? É o que a doutora Roberta estava falando. Né? Pode ter dificuldade para a produção de alguns sons da fala, né? Que a gente Porque, na utiliza. verdade, ele vai adquirir o som. Uhum, Ele vai. A anquiloglossia não impede de adquirir nenhum som. Só que ele faz o som com o que a gente chama de distorções. uhum, Essas distorções podem ser auditivas ou podem ser visuais. A gente vê uma estrutura mexendo que não deveria mexer naquele momento. Ou a língua batendo em outra estrutura que não é o esperado para aquele som. É uhum. isso, né? Ou uma distorção auditiva, que aí a gente percebe esse som. Então, em vez de falar arara, vai falar alara. Isso é uma distorção auditiva. Exato. A Thaís Patelli falou sobre a necessidade de tratamento com fisioterapeuta antes da avaliação da fono. Tenho visto bastante essa conduta da fono pedir para a fisio liberar a tensão da musculatura cervical, enquanto a fono. Aí não termina a pergunta. Enquanto a fono tira a tensão da língua para depois avaliar o frênulo. É o que a gente estava falando das sessões pré, né?
Primeiro, a gente tem que entender que o frênulo é uma prega que se forma na tensão durante a elevação ou retração da língua. Então, não tem que tirar nada. O que acontece é que alguns bebês podem ter tensões cervicais, torácicas, que vão dificultar o movimento para a sucção, mas não quer dizer que vai melhorar para o procedimento cirúrgico. Isso não tem relação. Inclusive, quem vai no encontro da Abramo, agora em Brasília, minha fala é exatamente sobre isso. Né? O que a gente tem de evidência e o que não tem de evidência. Essa é uma das coisas que não tem evidência. Exato. E aí, quando a mãe chega no consultório e pergunta pra gente, olha, tem relação? Isso que meu filho tem no corpinho, com a língua, tem a ver? O que a gente tem que responder é justamente isso. Não existe nenhuma evidência sobre isso. Né? Uma coisa é uma coisa, certo? Sim. E se tivesse toda essa alteração, eu sempre vejo mais além, né? Então, se não consegue sustentar a cabeça, não ia conseguir sustentar a cabeça os pacientes que têm anquiloglossia, certo? Isso não é verdade. Se não consegue engatinhar, eles, ou andar, né, os que têm não vão conseguir, não iriam conseguir, conseguem. Então, assim, tem que estudar muito. Eu não estou dizendo que não existe essa relação, não tem evidência dessa relação. Então, se não tem evidência, a nossa prática tem que estar baseada em evidência. Então, a gente não vai falar uma coisa que a gente não tem evidência. Exatamente. Deixa eu ver. Ótima pergunta, Thaís. Alguém te elogiou aí, Thaís. Não tem como tirar a atenção do freno antes de avaliar. Tá. Difícil quando o fonoaudiólogo indica que o profissional não realiza e informa aos pais que não tem indicação. Os pais acabam ficando neste meio. O que fazer? Ter uma equipe. Indicar para profissionais que pensem como você, porque senão você vai sempre ter esse problema, né? Eu acho que a gente vai encaminhar para quem acredita no trabalho da gente, não para quem não acredita no nosso trabalho. Eu acho que isso é importante, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que estar com as pessoas que estudam junto com a gente, que confiam no nosso trabalho, que vê o nosso resultado, né? Que sabem de onde a gente está buscando as fontes e busca também nas mesmas fontes, né, doutora? Porque Sim. senão é difícil, né? Claro, aqui na minha região nós temos vários pediatras, assim, muitos, muitos mesmo. E nem todos são a favor, né? A gente ainda tem pediatras que falam que é bobagem, né? Mas, enfim, a gente vai ter isso, né? Em todo lugar que tiver milhares de pessoas trabalhando, cada uma vai ter a sua formação, a sua fonte, né? Mas aí aprenda a indicar para aqueles que trabalham. E com o tempo, né, doutora, o que a gente vê é que um trabalho bem realizado, com ética, com respeito, com ciência, as pessoas já vêm até você, as pessoas começam a te indicar, as pessoas começam a confiar, né? Confiam no seu relatório, confiam na sua avaliação, confiam na sua conduta, porque vem resultado, né? Eu acho que um trabalho bem realizado é o principal que a gente deve fazer, né? O resto vai vindo, né? Vai chegando. Sim, é verdade. Isso. Ah, não, a Thaís falou, não existe pré-requisito para avaliação do frênulo, né? Como pré-requisito para avaliação do freno? Não entendi. E também a pergunta, Thaís, poderia explicar mais ou menos a sua pergunta? Querida Roberta, abraço grande desde a Argentina, Fono Puerico, deve ser. Que legal, as alunas da doutora Roberta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual a melhor técnica cirúrgica, na sua opinião? Na verdade, não existe a melhor técnica cirúrgica. O problema está em quem está atrás da técnica cirúrgica. Existe o cirurgião. O cirurgião tem que saber tanto manusear a técnica, como entender de anatomia cirúrgica
e dos riscos. Então, assim, não existe. Eu tenho excelentes profissionais que fazem excelentes cirurgias com laser, excelentes profissionais que fazem excelentes cirurgias com tesoura. O problema não está na técnica, o problema está em quem está atrás da técnica. Exatamente, exatamente. E tomar muito cuidado com os piques, né, doutora Roberta? O potencial, como é que você fala? Potencial. O cirurgião que trabalha comigo diz que pique é potencial intenso de complicação. É E verdade. é mesmo, né? Porque você lesa essa estrutura, você causa uma inflamação e não resolve o problema. Exatamente. Exatamente. Tomar muito cuidado. Excelente pergunta. Deixa eu ver. Depende do resultado do teste. Ah, não, achei que era pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Quando o bebê tem a linha do freio até o ápice, é indicativo de frenotomia? Não necessariamente, porque só o fato desta característica anatômica não se faz o diagnóstico. Pode ou não. Eu tenho muitos que são longos e que não necessitam necessariamente de cirurgia. Exato. Né, tem gente que vai no consultório só isso. Não, mas você tem certeza que não tem? Porque ele tem a marquinha no meio da língua, né? Os pais muitas vezes falam. Mas só isso não significa nada. Patrícia Antônia perguntando: em caso de freio duvidoso, o bebê ganhando peso adequadamente, pode-se esperar até 6 meses para fazer o procedimento? Ganhar peso não significa nada, tem que ver como ele está ganhando esse peso, né? Então, um duvidoso, você tem que avaliar as questões da sucção, correlacionar com o frênulo e indicar o procedimento se for necessário. Não é pelo ganho de peso, né? Ganho de peso não significa absolutamente nada. E a maioria. Sim, porque nós temos que considerar que a língua do bebê, ela é composta basicamente por fibras rápidas. E fibras rápidas se cansam facilmente. Se eu tenho uma resistência ao movimento da língua, esse bebê se cansa para mamar. E ele para de mamar, não porque ele está saciado, mas porque ele está cansado. E se a mãe tiver a livre demanda, ele vai mamar depois de 20 minutos. Exato. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E vai ganhar peso. É a sobrevivência. Ele é o jeitinho dele de mamar, mas vai fazer as Sim, condições dele, né? E muitas vezes dá sim, uma excelente produção de leite e vai ficando tudo bem, né, doutora Roberta? sim. Vai ficando com a musculatura toda comprometida. A Paulinha Iromi perguntou: no caso de chupetas pós-procedimento, como orientam? Olha, a gente não orienta a chupeta. É muito pelo contrário. Se a criança vem com chupeta, a gente pede para a mãe não dar a chupeta. E ela tem que fazer essa escolha. Por quê? A mamadeira não tem tanto problema. Porque a criança não vai ficar o tempo todo com a mamadeira na boca. Ela vai sugar, fazer o movimento da língua e acabou o leite é retirado da boca. Então, são várias mamadeiras a cada 3 horas, tá? Mas não vai ficar com a mamadeira em cima, o bico em cima da língua o tempo todo. Diferente da chupeta. A chupeta, quando coloca, o bebê suga, depois ele para de sugar, mas fica com a chupeta dentro da boca. Isso não permite que a língua se posicione corretamente. Então, isso é muito ruim no pós-cirúrgico. Então, a gente orienta a mãe a não dar. Eu também oriento da mesma forma. Eu peço para escolher também. Enquanto não tirar a chupeta, não dá para fazer o procedimento. Vai jogar, né, todo o trabalho fora. Fora, porque você interfere na cicatrização. Ainda mais se não dá ponto, superfície cruenta com superfície cruenta gruda. Isso é fato. Exato. Andréia Miranda, fono, pergunta: o fono que avalia o frênulo lingual tem que fazer um curso antes? Não necessariamente se ela souber fazer. A questão não dá para obrigar ninguém a fazer nada.
né? Tem que saber se ela souber fazer, faça, Exatamente. né? Não dá para é necessário fazer o curso. Eu não posso falar isso nunca. É, exatamente. Não existe um curso, sim, específico. Quer variar o frênolo, você tem que fazer esse curso, né? Mas você tem que estudar, né? Eu acredito nisso, né, doutora? Não dá para Sim. sair fazendo do nada. Ai, tem demanda. Vou fazer. Vou começar a fazer, né? Porque o risco de não fazer bem feito é grande, assim. Eu falo por experiência própria, né? No início, quando eu comecei a fazer, foram muitas dúvidas mesmo, né? E a gente vê na nossa prática clínica o quanto é desafiador. Então, eu tive que estudar bastante mesmo. Estudo até hoje, estudo todo dia, Eu também. né? Não dá para não estudar, né? Tem que Exato. estudar, porque cada hora está saindo uma coisa, você tem que fazer as correlações e assim vai. Assim, a ciência, ela é viva. A cada dia a gente tem novas Uhum, evidências. Então, assim, a gente tem que estar sempre atualizado, não tem como. exato. Gente, olha, já tá acabando a nossa live. Ai, tem tanta pergunta, tem tanta coisa. Mas deixa eu ver aqui só se tem. Vamos ver uma pergunta, duas perguntinhas finais, doutora Roberta, pode ser? Para não tomar mais Pode. tempo. Então vamos lá. Há um comentário aqui da Paula. Uma sugestão, o curso presencial da doutora Roberta em Brotas. Muito completo. É maravilhoso. Fono manipula a ferida? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Tem Quando não manipula. Eu ferida. digo assim, é importante as pessoas saberem que não é a cicatrização não é responsabilidade da fono, é do cirurgião que faz. Isso para qualquer cirurgia. Uhum, Da língua não vai mudar. uhum, A responsabilidade da cicatrização é do cirurgião. O que a fono faz é a movimentação da língua na função, não é no dedo da fono. uhum. É na função. Exa- Isso quer dizer na sucção. Exato. Ajudar no treino da função mesmo. Ajudar o bebezinho a conseguir movimentar essa língua adequadamente, quando é necessário. Nossa, o fono que avaliar o freno lingual tem que preencher o protocolo durante a avaliação? Isso é o ideal, a não ser que ele faça a filmagem e veja depois. Porque muitas vezes ele não vai lembrar de todas as características. É aquilo, a gente vai, eu vou preenchendo ali enquanto eu vou explicando para os pais, né? Primeiro eu explico tudo para os pais enquanto eu estou avaliando, depois eu mostro no protocolo o que esse bebê foi pontuando, né? Eu acho que isso ajuda na compreensão dos pais também. Então, Sim, é isso. Depois você faz o relatório eu entrego depois. Eu não entrego só o protocolo preenchido, eu faço um relatório, gosto de pôr foto, mas isso aí é depois, não dá na hora, né? Eu acho que é isso. De mais uma última pergunta, deixa eu ver se tem. Uma vez feita a liberação do frênulo, pode acontecer dele voltar a colar se não estimulado? Se não estimulado o movimento da língua? Pode, né, doutora? pode, mas isso é individual. Não dá para a gente dizer que é por X, Y, Z causas, É, né? Não tem como a gente saber. exato. Bom, então tá, gente. Eu acho que a gente já finalizou, né? Assim, então tem muitas perguntas aqui. Depois eu vou captar todas essas perguntas para tentar esclarecendo mais vocês. Estou vendo aqui, ó, tem mais de 110 visualizações nesse momento. Queria só saber de onde são essas fonos, né? Para a gente poder dar um oi, agradecer. Falem aqui de onde vocês são. Muita pergunta ainda, doutora Jesus. Excelente aula, povo. Gratidão pela excelente live, gratidão pela oportunidade. Já estou querendo outro curso, hein, doutora Roberta? Obrigada, meninas, compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês. Muito bom. Parabéns. Renata, a Físio, minha parceirona,
Parabéns, Karen e Roberta, excelente aula. Obrigada por todo o conhecimento transmitido. 1000 vezes perfeito, muito bem. Gratidão, excelente aula, como sempre, obrigada. Ah, que legal, maravilhoso. São Luís do Maranhão, as fonos falando aqui, ó. Nossa, Niterói, Itu, Bauru. Ah, que legal, gente, gente de todos os lugares. Niterói, Boituva, São João del Rei, Mineirinha também, igual eu. Ah, Goiás, Jaraguá do Sul, Recife. Gente, muito legal conhecer todas vocês, ver a participação de vocês aqui. Muito obrigada mesmo, doutora Roberta, pela sua disponibilidade em ajudar a gente, nossa classe fonoaudiológica, e orientar também os pais e mães que estão aqui acompanhando a live, outros profissionais de saúde que estão aqui também, físios, pediatras, acadêmica de fonoaudiologia de Manaus, né, Rosiane? Então, é sempre muito esclarecedor, o seu conhecimento é muito rico, muito valioso, e eu te agradeço por não guardar esse conhecimento só para você, por dividir com a gente, viu, doutora Roberta? É sempre um prazer imenso te ouvir. Eu fiquei até tensa aqui, nervosa, falando com a doutora Roberta. Sou eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e quanto mais a gente puder divulgar informação correta, a gente tem que fazer isso, né? As mamães e os bebês agradecem muito. Com toda certeza, exatamente. Muito obrigada, doutora, muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Foi um prazer estar com O prazer vocês. foi Tchau, todo tchau. nosso. Beijo. É isso, pessoal. Muito obrigada. A doutora Roberta saiu já, mas eu gostaria de agradecer aqui vocês. Foi maravilhoso a participação de vocês, tá? Continuem com a gente na Semana Fono Bebê. Agradeço demais a confiança aqui, né, na minha proposta. E seguimos juntas. Estou de mão dada com vocês, fonoaudiólogos, profissionais da saúde, mamães e papais, todo mundo que está aí trabalhando, atuando em prol do desenvolvimento dos bebês. E em breve falaremos mais, né, sobre as nossas ofertas de curso. Não percam a live de amanhã, tá? Amanhã a live também vai estar incrível. Nós vamos falar um pouco mais sobre cirurgia da linguinha, sobre como funciona esse contato, né? De nós, fonoaudiólogos, com os profissionais que vão fazer a cirurgia. Nós vamos ter a presença da doutora Luísa Tancredo, que é odontopediatra, que trabalha em parceria aqui comigo em Patinga e que tem um extenso conhecimento sobre as frenotomias, né, sobre as condutas adequadas e respaldadas, né? E vai ser um prazer ter vocês amanhã com a gente, tá? Eu agradeço imensamente, Paulinha, rico e respaldo em evidências, gratidão sempre, grato, boa noite. Beijo para vocês, gente. Muito obrigada. Nos vemos amanhã. Obrigada.